Este ano, a volta às aulas não é bem uma volta, porque a educação não parou. Não é volta porque a escola não será como antes. E nem a gente. Vão ser muitos desafios, muitos cuidados, mas não vamos desistir do futuro. Vamos aprender, nos cuidar e voltar a sonhar juntos. O futuro conta com a educação. E a educação conta com você. No ano de 2020, os professores da Rede Municipal de Ensino prepararam carinhosamente atividades para diminuir os impactos causados pela pandemia na vida dos alunos. Fechamos este ciclo e estamos preparados para o ano letivo de 2021. Mesmo que a escola esteja funcionando em outros formatos devido à pandemia, fora da escola, os alunos não podem ficar. Atenção, pais e responsáveis. O período da matrícula para o ano de 2021 já começou. Alunos da Rede Municipal de Ensino, as matrículas já estão abertas. Procure a escola mais próxima da sua comunidade. Das 8 às 17 horas, as escolas municipais estão matriculando alunos da educação infantil, do ensino fundamental menor e maior e educação de jovens e adultos. EJA, é muito importante que nesse momento de pandemia, vocês não fiquem fora da escola. Junte-se a nós. Garanta já a sua matrícula. Procure a escola mais próxima da sua comunidade. E realize esse procedimento. Fora da escola, não pode. Olá, professor. Olá, professora. Tudo bem com vocês? Eu, particularmente, espero que sim. Espero que todos estejam seguros. Sintam-se todos acolhidos pela Secretaria Municipal de Educação de Riachão do Dantas, neste momento de pandemia que tem impactado diretamente as nossas vidas. Desafios, todos sabemos disso, foram impostos a todos nós e a todos nós que fazemos educação, então desde a educação superior, faculdades e universidades, até a educação básica. Perguntas como o que fazer, como fazer, para quem fazer, onde nós queremos chegar, são questionamentos feitos diariamente por todos nós que atuamos na linha de frente da educação. E sim, nós temos um papel fundamental, nós educadores, nós professores, de salvar vidas. Salvar vidas da ignorância, salvar vidas da mentira, salvar vidas das drogas, da prostituição, do negacionismo, das fake news. E todos nós, professores e professoras, nestes tempos principalmente, passamos por um processo que é um processo de mudança e um processo de reinvenção. Mas cá para nós, algo que é inerente ao ser humano, que é do próprio ser humano, do próprio professor, é o processo de criatividade. Se todos nós, seres humanos, todos nós somos seres criativos, todos nós somos seres adaptados à mudança. E se assim nós não fôssemos, nós estaríamos na época das cavernas, por exemplo. E hoje, mais do que nunca, é preciso reconhecer esse esforço criativo do ser humano, é preciso reconhecer esse esforço criativo de cada profissional da educação que no ano 2020 se reinventou e que deu uma resposta positiva aos seus alunos e a toda a sociedade. Neste momento, especificamente de pandemia, nós, enquanto educadores, e particularmente, aqui é uma visão muito particular, nós temos dois caminhos. O primeiro deles seria cruzar os braços e esperar a pandemia passar. Mas nós não sabemos quando ela vai passar e, mais grave, se ela vai passar. O amanhã, o futuro é muito incerto. Já dizia Renato Russo que o futuro não é mais como era antigamente. Então nós não temos certeza do que vai acontecer amanhã. O segundo passo, o segundo caminho, é estarmos abertos a esse processo de mudança, a esse processo de criatividade e ter esse tino de pesquisador, de experimentar ferramentas, de experimentar metodologias até que cheguem aos nossos alunos.
E nós estamos aqui para isso. Nós estamos abertos ao processo de mudança com a nossa primeira semana pedagógica virtual. Eu acredito que é uma resposta da Secretaria de Educação aos professores e a toda a sociedade, e nós, enquanto secretaria, discutimos algumas formas de como que seria essa semana pedagógica, pensamos nela de forma semipresencial, por conta da pandemia, espaço aberto, com todas as medidas de segurança. Pensamos ela na escola, cada escola teria a sua semana pedagógica, a gente daria o suporte, pensamos diversas maneiras e diversas possibilidades. Mas com o aumento dos casos de coronavírus nessas últimas semanas, nós resolvemos criar uma plataforma digital gratuita. Nós não pagamos por essa plataforma, estamos utilizando das metodologias ativas para formar professores, e essa plataforma digital que nós montamos gratuitamente é o que configura a nossa primeira semana pedagógica virtual. Nesta plataforma, vocês terão acesso a textos, a vídeos que nós fizemos exclusivamente para esta semana e para vocês. Terão acesso também a exercícios, e é um material que eu acho isso de muita importância, é um material elaborado pela coordenação pedagógica. Então, na secretaria, nós temos as divisões das pessoas responsáveis pela educação infantil e educação quilombola, pela educação fundamental 1 e 2, e essa coordenação pedagógica vai elaborar um material de apoio para dar base e suporte aos professores, e eu espero que vocês aproveitem muito a semana pedagógica, e ao final de cada dia, lembrem-se de confirmar a presença. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira semana pedagógica virtual. E agora, para dar início, vamos assistir ao pronunciamento da professora e prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade. Estamos começando a primeira semana pedagógica virtual do nosso município. O nosso país está vivenciando um momento delicado da pandemia e as nossas ações devem ser voltadas no cumprimento dos protocolos sanitários para que possamos diminuir a disseminação da Covid-19. Entretanto, não podemos e nem devemos nos afastar da nossa maior missão, que é aprender para ensinar, ensinar com amor, dedicação e para formar cidadãos que fortalecerão a nossa sociedade. Desejo que todos participem desse novo formato com os olhares voltados para o futuro, neste universo de possibilidades e desafios para o sistema educacional diante da pandemia. Aproveitem a semana pedagógica. Um grande abraço em todos. E dando continuidade, agora vamos ouvir o pronunciamento do secretário municipal de Educação, José Sérgio Costa França. Caros colegas professores, sabemos o quanto foi difícil o ano letivo 2020. Mesmo assim, desde já, venho aqui agradecer a cada um de vocês que se engajaram nesse projeto novo e diferente que foi concluir o ano letivo com ensino remoto. Sabemos que daqui para frente, a escola funcionará em outros moldes, em outros formatos, e todos temos que nos adaptarmos a essa nova condição. Porém, saibam que vocês não estão sozinhos. Nós, da Secretaria Municipal de Educação, estamos à disposição para auxiliar no que for necessário. Apesar do ano conturbado que foi o ano 2020, tivemos trabalhos belíssimos. Eu, enquanto professor, sei que quando nos instigamos, motivamos nossos alunos, eles são capazes de fazer coisas que nem imaginamos. Todos somos capazes. Conto com você para enfrentarmos mais um ano desafiador com muita fé e união. No último dia 25 de fevereiro de 2021, o município de Riachão do Dantas e a Universidade Federal de Sergipe firmaram um termo de cooperação técnico-científica. O objetivo desse termo, dessa parceria, é de a UFES promover aqui em nosso município pesquisas, levantamentos e diagnósticos sobre saúde, educação, cultura, esporte, ciência, tecnologia, agropecuária, agricultura, empreendedorismo, entre outros. A primeira ação, o primeiro levantamento diagnóstico da UFES aqui em nosso município será direcionado à educação.
Por isso, hoje nós convidamos para o nosso primeiro dia da Semana Pedagógica o professor Dr. Kleber Fernandes de Oliveira, que vai explicar para nós como será realizado este questionário docente. Vocês podem perceber que ao final da página deste dia nós temos duas opções de formulário, que é a opção para vocês confirmarem a presença e a outra opção é para vocês responderem a este questionário que o professor vai explicar qual que é a importância dele. É um questionário para autoavaliação da rede escolar aqui do município de Riachão do Dantas. O professor Kleber possui doutorado em demografia pela Unicamp e mestrado em estudos populacionais e pesquisas sociais pela Escola Nacional de Ciências e Estatísticas. Desde 2003, ele é professor do Departamento de Estatística e Ciências Atuariais da Universidade Federal de Sergipe. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro dia da Semana Pedagógica Virtual. Seja muito bem-vindo ao nosso município nestes termos. Acredito que este é o primeiro contato que o senhor tem com Riachão do Dantas e pode ficar muito à vontade. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os meus queridos colegas professores. É com muita alegria que eu me dirijo de forma bastante respeitosa e muito fraterna a todos vocês que estão na ponta de linha aí na batalha do dia a dia para levar a educação a todos os lugares mais longínquos de Sergipe. Eu tenho orgulho de pertencer à classe de professores, porque quando tudo falhar, eu digo sempre à minha esposa e minha filha, sem sectarismo, sem nenhuma opção por essa ou aquela religião, mas quando tudo falhar, duas coisas vão lhe restar: Deus e a ciência. Não podemos prescindir nem de Deus, nem da ciência, independentemente da crença, ou até os ateus, enfim, se não acreditam em Deus, também devemos respeitar bastante, e aí só vai sobrar a ciência, né? Mas, enfim, é com muita satisfação que a gente inicia com Riachão do Dantas um trabalho extremamente sério. A Universidade Federal de Sergipe, através do Departamento de Estatística, tem levantamentos sistemáticos. Riachão do Dantas é o 5º município que nós fazemos esse levantamento sistemático, onde os professores são convidados a avaliar a organização didático-pedagógica, a infraestrutura, se autoavaliam e avaliam os seus alunos. Uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar é que nenhum professor será identificado. Esse é o primeiro ponto. Não há nenhuma possibilidade de envolvimento político nisso. Eu costumo sempre dizer que no dia que um cientista mistura com política, ele perde a ciência. Não convivem juntos, nem a política, nem a ciência. Cada um com sua importância. Então, esse levantamento que nós fazemos é com a função maior de poder apresentar à prefeita Simone qual é a percepção do professor. O que ele acha que a prefeitura pode fazer para melhorar a infraestrutura da escola, sempre a análise voltada para a melhoria do desempenho escolar dos meninos. Tá? A pergunta geral que a gente quer responder é o seguinte: o que é que a prefeita precisa fazer primeiro? Porque as demandas, eu além de professor aqui na universidade, eu atuo como pró-reitor de planejamento e as demandas são imensas. As demandas não são pequenas e são todas urgentes. Só que se todas as demandas são urgentes, elas não podem ser feitas ao mesmo tempo. A gente tem que atender aquela que seja mais urgente dentre as urgentes. E a prefeita, de forma bastante clara, bastante transparente, convidou a Universidade Federal de Sergipe para fazer esse diagnóstico. E que nós vamos apresentar esse diagnóstico sem nenhuma coloração partidária, com toda a isenção política, com toda a visão crítica que a universidade tem acerca dos problemas. Não é um texto político, não é um texto que vai defender ou que vai criticar essa ou aquela gestão, não. É um texto que vai dizer que na escola tal precisa construir isso. Na escola Y, isso está funcionando bem, mas aquilo não está funcionando. E na escola Z está tudo bem, não precisa fazer muita coisa. Talvez uma adequação aqui na estrutura curricular ali e tal. Então, eu quero deixar os colegas extremamente tranquilos. Primeiro, não serão identificados. Essa base de dados pertence à Universidade Federal de Sergipe, está sob minha responsabilidade institucional. Eu, pessoalmente, respondo por qualquer uso indevido dessa base de dados,
Evidentemente que não preciso dizer isso, mas eu nunca faria nada que não fosse para ajudar o município, certo? Eu costumo dizer sempre também que a estatística, que é a área na qual milito, a estatística é como uma arma, na mão de imbecis, causa um estrago imenso. E a nossa finalidade não é defender A, atacar B. Não vamos fazer isso. A universidade não se presta a esse papel. A universidade se presta a, junto com a prefeitura, junto com a gestão municipal, junto com os diretores de escola e junto com os professores, a gente se presta a isso sim, a refletir sobre o que fazer, como fazer e quais são os resultados esperados. Em conversa com o Lucas, nós achamos bastante confortável que os professores tenham a semana acadêmica, né? Que vocês vão... Pedagógica, professor. A semana pedagógica vai se iniciar agora, na próxima segunda, que vocês tenham a semana inteira para responder esse questionário. Nós vamos ter um tempo relativamente curto, porque a prefeita tem muita urgência nisso, ela quer muito fazer essas intervenções, mas ela precisa de um norte, tá? Então, eu convido e peço que os colegas, sei que é uma semana bastante intensa, bastante cansativa, bastante rica também, mas eu pediria que os colegas respondessem a esse questionário. Qual vai ser a técnica? Nós vamos enviar um link para o Lucas, ele vai dispor na página da prefeitura, né, Lucas? E vocês vão acessar do seu próprio telefone mesmo, são questões objetivas, tá? Vocês vão valorar lá. Qualquer necessidade, podem escrever para a gente responde, tira as dúvidas, tá certo? Agora, tenham convicção de que a participação de todos é fundamental para que a gente, universidade, possa ajudar ao município de Riachão do Dantas a prover educação de qualidade. Eu fico muito à vontade para dizer isso aos colegas professores, né, para refletir junto com os colegas professores, de que não há maior riqueza de Riachão do Dantas do que a sua população. E quanto mais instruída a população, mais desenvolvida ela é. Riachão do Dantas, eu tenho a grande frustração de não ter conhecido ainda, não ter ido ainda no município de Riachão do Dantas. Estou plenamente convencido de que devo experimentar um bolo de abacaxi que tem aí, e isso já me convenceu, eu vou fazer isso o mais breve possível. Mas eu tenho convicção de que os resultados apresentados pelos professores e analisados pela Universidade Federal de Sergipe, através do Departamento de Estatística, a que eu estou vinculado, a gente vai poder permitir que o município dê um salto quantitativo e qualitativo muito grande, tanto nas condições de trabalho dos professores, apontando oportunidades de qualificação, em termos de equipamento, o que a prefeita pode correr atrás, né, para trazer talvez um computador, trazer talvez um PowerPoint, uma máquina de xerox para as escolas. São aquisições importantes, não são baratas, mas que a prefeita é extremamente competente nisso, né, e tem bastante habilidade de gerir o município. Eu tenho certeza que ela vai se esforçar bastante para atender todas as demandas dos colegas professores. Sem falar que a prefeita é egressa aqui da universidade, ela graduou aqui no curso de Biologia, é uma jovem extremamente dinâmica, e em nossa conversa eu disse que se os prefeitos de Sergipe tivessem o perfil que a prefeita Simone tem, a gente teria muita facilidade de diálogo e de interlocução com eles, né? Infelizmente, a gente encontra alguns gestores que não se deram conta ainda da sua importância, que, de fato, a prefeita Simone já demonstrou a seriedade, a tranquilidade, a transparência. Tanto é que nós estamos envolvidos nisso, né? A transparência e, sobretudo, a segurança de saber que vai fazer o que é possível, mas se todo mundo fizer a sua parte, se todos nós colaborarmos, apontarmos e ajudarmos, se nós ajudarmos nas mudanças, a gente consegue fazer. Então, eu fico muito contente de me dirigir aos colegas, espero não ter tomado muito mais do que eu deveria o seu tempo, me coloco à disposição, eu faço questão de, quando o relatório estiver pronto, ir aí, né, num evento específico, e a gente debater as questões, a gente discutir o município de forma extremamente clara, extremamente transparente. Eu também, aqui na universidade, não executo tudo que me pedem, a gente tem restrições financeiras importantes, mas a gente sempre busca ouvir os colegas professores, compartilhar com eles as suas angústias, as suas inseguranças, as suas incertezas, mas, ao mesmo tempo, eu sei que qualquer passo no desenvolvimento econômico do Brasil, e qualquer passo no desenvolvimento econômico de Riachão do Dantas, passa pela sala de aula. E nós, professores,
somos a única categoria que nunca vai deixar de existir. Sempre haverá um professor disposto a falar e sempre haverá alguém disposto a ouvir. É um prazer imenso dialogar com vocês e me coloco à disposição. Muito obrigado, professor. O senhor falando aqui, eu estava lembrando, o primeiro passo para se resolver um problema é identificar esse problema, é fazer esse diagnóstico. E essa parceria, essa ligação entre universidade e município é muito importante para isso. Então, a experiência que a universidade tem com seus pesquisadores, com toda a sua ciência, os estudos, vai nos ajudar bastante nesse momento. Então, é por isso que eu peço, mais uma vez, reforço o pedido do professor, aos professores do nosso município, respondam o diagnóstico. Vocês conhecem a realidade de vocês de perto, vocês estão na sala de aula, estão diariamente nas escolas, estavam antes da pandemia, diariamente nas escolas, mas vocês conhecem de perto essa realidade. E é por isso que é muito importante que vocês respondam este diagnóstico, porque é a partir dele que nós vamos tomar medidas e soluções de problemas para ajudar na educação aqui do município de Riachão do Dantas. Então, professor, mais uma vez, muito, muito obrigado por sua participação. Espero que tenhamos mais oportunidades de dialogar. Espero que em outros momentos o senhor venha presencialmente aqui para discutir com os nossos professores. E, mais uma vez, muito obrigado. Olha, eu estou ansioso para isso, eu quero conhecer os colegas professores, eu admiro muito a força dos colegas professores, eu sou um defensor incondicional do serviço público, eu sou um defensor incondicional da escola pública e eu tenho paciência com muitas críticas, eu escuto muitas críticas. A única que eu rebato com toda a força e com toda firmeza que eu posso é contra o serviço público e contra a educação. Críticas que venham atacar a educação e o serviço público vão encontrar em mim um feroz defensor que não vai medir as consequências para defender quem está na ponta de linha, porque esse sim que interessa para o Brasil. Os outros, todos os outros são dispensáveis, mas o professor não. A todos vocês, meus colegas professores, classe da qual me orgulho bastante e não farei outra coisa da minha vida, não me vejo fazendo outra coisa, não me vejo, tanto que sou pró-reitor e não abri mão da sala de aula, continuo com a minha disciplina de sala de aula, não abro mão disso, e não me vejo fazendo outra coisa. Eu admiro bastante a minha profissão e me orgulho de duas coisas. Primeiro, de ser professor, e a segunda é de ser servidor público, porque ao público e ao mais pobre, ao mais desamparado, é esse público que eu devo dar satisfação. Os outros eu ignoro, mas o público pobre, carente, que precisa da educação, que sabe o valor da educação, esse tem meu reconhecimento e toda a minha humildade. Em novembro de 2020, André Bernard assina uma matéria jornalística intitulada de A Epidemia Oculta, Saúde Mental na Era do Covid. O autor, com base científica, alega que, abro aspas, transtornos psicológicos como ansiedade e depressão representarão uma segunda onda de estragos à saúde. E esse é um problema que voltamos a debater, voltamos a bater nesta tecla, que é saúde mental. Convenhamos que nós vivemos tempos únicos. Até certo ponto é esperado sentir-se mal, ansioso, com raiva, insatisfeito ou triste diante de tantos desafios que aparecem na nossa frente. Mas a questão é, como superá-los, como enfrentá-los? Será que existe uma receita para isso? E é sobre isso que vamos conversar agora com o psicólogo Rafael Franco Santos Santana, que atua aqui em Riachão do Dantas, no Núcleo Ampliado de Saúde da Família. Rafael é bastante conhecido pelos professores, nós tivemos uma ação do NASF nesses últimos dias, tratando de saúde mental, e por isso que resolvemos convidá-lo mais uma vez a participar da nossa primeira Semana Pedagógica Virtual e a manter esse debate com os professores acerca da saúde mental. Rafael, seja muito bem-vindo à nossa Semana Pedagógica. Eu agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de estar com vocês, né? Dessa vez de forma diferente, mas com o objetivo de estarmos próximos, mesmo através do sistema tecnológico, né? Que é o que temos mais usado nos últimos dias. Eu quero também agradecer à Secretaria, né? Todo o corpo administrativo da Secretaria, em nome do secretário, né, da coordenação pedagógica. Muito obrigado pelo convite, pela confiança no trabalho, tendo como objetivo estar aqui ajudar os professores, né,
lidando com a saúde mental dentro desse processo, para que a gente torne mais leve, mais fácil, os dias que não estão tão fáceis assim, né? Então, eu agradeço também de coração a todos, né, pelo convite, e desde já desejo boas-vindas a todos os professores, né, que viverão conosco esse momento. Posso dar continuidade, Lucas? Pode sim, fique à vontade. Pode compartilhar os seus slides, Rafael. Então, vamos para os slides para a gente dar início à nossa conversa. Consegue me ver bem? Sim, fique à vontade, pronto. Sim. Então, primeiro eu queria pensar na ideia de, professor, como está a sua saúde mental? Né? Diante de tudo que temos vivido, tudo que temos passado, é necessário a gente focar um pouco nessa área também, pensando no professor como uma ferramenta importante dentro desse processo educacional. Mas então, o que é saúde mental? Né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental é caracterizada por um estado de bem-estar, no qual a pessoa é capaz de apreciar a vida, trabalhar e contribuir para o meio em que vive ao mesmo tempo em que administra suas próprias emoções. Pois bem, a saúde mental, quando nós falamos de saúde mental, nós estamos falando exatamente da prevenção do adoecimento. Porque muita gente confunde, né, a saúde mental com a doença mental. Então, focando na saúde mental, o nosso momento é especialmente para provocar como está a sua saúde mental, o que você tem feito para cuidar da saúde mental, quais as maneiras que você tem lidado dentro desse tempo para manter a sua saúde mental, né, com qualidade, dentro de um bem-estar, né, capaz exatamente de lidar e administrar suas próprias emoções. Então, podemos dizer que a saúde mental contempla, entre tantos fatores, a nossa capacidade de sensação de bem-estar e harmonia, a nossa habilidade em manejar de forma positiva as adversidades e conflitos, e o reconhecimento e respeito dos nossos limites e deficiências, nossa satisfação em viver, compartilhar e se relacionar com os outros, algo muito maior e interior ao início dos transtornos mentais. Pois bem, então, dentro desses dias que nós estamos vivendo, é muito importante a gente começar a olhar em nossa volta e contemplar os fatores, né, dentro, claro, das nossas capacidades que nos provocam a sensação de bem-estar. Muitas das vezes, nós já estamos dentro de uma dificuldade e a gente se volta muito mais para a dificuldade de que como lidar com essa dificuldade. Né? Alguns pacientes, principalmente quando vêm buscar o atendimento psicológico, eles trazem, claro, né, o adoecimento, mas muito mais provocado exatamente pela falta de estratégia de buscar lidar com o problema. Né? E é isso que nós precisamos começar a observar. Quais são as suas habilidades de manejar os pensamentos, os conflitos? Quais são as suas habilidades de talvez reconhecer as suas potencialidades? Né? De perceber as estratégias que você precisa tomar para lidar ou para estar bem diante desse quadro de saúde mental. Então, é muito bom a gente começar a se perguntar nesse sentido. Como eu estou? O que eu tenho feito? De que maneira eu tenho lidado com as coisas? Para bem, então, né, tentar organizar aquilo que precisa ser organizado, né, desenvolver as habilidades adormecidas e começar, de alguma forma, a lidar com os pensamentos, né, que é uma ferramenta que nos acompanha em todos os momentos, em todos os eventos da vida em que nós somos acometidos. Diante disso, eu gostaria de perguntar para você, queridos professores, como você está? Como está a sua saúde mental? Você já parou para pensar no assunto? Alguma vez você refletiu se os seus pensamentos, ideias e sentimentos estão em harmonia? Então é interessante sermos provocados por esses pensamentos, por essas perguntas, por esses questionamentos, exatamente para podermos aferirmos de que maneira nós estamos lidando com os dias, com as dificuldades que são impostas, né, dentro da realidade profissional, como nós estamos dentro desse quadro de saúde mental. É interessante pensar que, segundo a OMS, nós ainda não estamos dentro de um quadro agravante de adoecimento mental na pandemia. Por quê? Porque nós estamos dentro da pandemia. Os cientistas eles têm
dito que o quadro de saúde mental sofrerá um agravante pós-pandemia. Então, é muito bom, enquanto Secretaria de Educação, enquanto município de Riachão do Dantas, enquanto profissional de saúde, levar a vocês refletirem como você está, como está a sua saúde mental. Esses questionamentos provocará exatamente comportamentos que vocês executarão no futuro. Porque se eu cuido da minha saúde mental hoje, eu terei, claro, né, estratégias de lidar com os problemas, com as dificuldades, e, sobretudo, que me proporcionarão bem-estar no hoje, no amanhã e no futuro. Então, é muito bom parar e se perguntar, né? Outro ponto, sabe a diferença entre saúde mental e doença, transtorno mental? Pois bem, a saúde mental, o uso da palavra transtorno está relacionado com um conceito mais amplo do diagnóstico, ou seja, o transtorno ele já está ligado a um CID, a um diagnóstico. A saúde mental ela está ligada à vida, o dia a dia, a um todo. Por quê? Quando a gente fala de transtorno, já é algo muito mais pesado, né? Por quê? Porque já existe um adoecimento instalado, né? Seja uma depressão, seja borderline, seja TOC, seja bipolaridade, enfim, o transtorno está aí. A ansiedade, né, que é o que a gente tem muito trabalhado. E aí a gente começa a pensar nas realidades, né, dentro dessas questões, né? Quando a gente pensa de saúde mental, a gente está falando exatamente do dia a dia. Como você tem lidado com os seus pensamentos, como você tem lidado com as dificuldades, com os problemas, como você tem lidado com o novo na sua vida, principalmente nessa questão de aulas remotas, né, o ensino híbrido, como você tem lidado com isso aí? Então, isso aí é você provocar a saúde mental, estar bem mesmo diante do problema, certo? Saúde mental do professor na quarentena. E eu queria pensar, será que a saúde mental do professor na quarentena está ligada à alegria, à felicidade, à tristeza, à raiva, à frustração, à satisfação, entre outros? O que é que está ligado à saúde mental do professor dentro desse tempo? Como você se enxerga dentro desse tempo? De que maneira você tem percebido? Você tem vivido mais pensamentos tristes? Pensamentos positivos ou pensamentos negativos? Tem tido momentos de alegria ou momentos de tristeza? Como você tem vivido sua saúde mental nesse período de quarentena? Então, a saúde mental do professor na quarentena é um assunto extremamente importante, uma vez que muitos têm relatado uma sobrecarga de trabalho, altos níveis de estresse e situação de impotência diante do cenário atual da educação. Exatamente ligado, né, às realidades novas que os professores precisaram, né, tomar, seguir. O ensino remoto provocou exatamente muitas angústias em diversas realidades da educação. Por quê? Porque muitos professores, por não ter o manejo de lidar exatamente com as ferramentas, né, começaram a se perguntar, e agora? De que maneira eu vou ensinar para o meu aluno, vou transmitir o conteúdo? Então, uma série de questionamentos surgiram, bem como também pensamentos negativos. O eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, eu não sei mexer, né? Então, tudo isso provocaram impotência diante desse cenário. Então, é um assunto, é uma realidade que precisa ser trabalhada dentro dessa categoria, exatamente no sentido de cuidado, né? De reflexão, né? Para os nossos professores. Até porque o professor estando bem, consequentemente, ele vai conseguir lidar com as tarefas de maneira equilibrada, né? Já quando o professor está inclinado ao adoecimento, consequentemente, ele vai ter dificuldade no rendimento do cumprimento das suas tarefas. Então, é fundamental entender que, da mesma forma que uma pessoa precisa cuidar de sua saúde física, criando e mantendo hábitos positivos, como se alimentar bem, ter um bom sono ou fazer atividade física, também precisa cuidar de sua saúde mental, desenvolvendo hábitos positivos para isso, né? É importante começar a pensar em uma mudança de rotina, porque talvez exista a tristeza, exista o pensamento negativo, mas de que maneira você tem lidado com isso?
De que maneira você tem trabalhado isso para poder eliminá-lo, para poder até ser resiliente dentro dessa perspectiva, né? De que maneira você tem lidado com esses pensamentos, né? Será que eu tenho sentado, tenho feito sala para os pensamentos negativos, ou tenho lutado para vencê-los, né? Para isso, vem algumas dicas para a gente poder lidar e estar bem com a saúde mental. Mantenha uma rotina, né? Trabalhar em casa não é uma tarefa fácil, pois muita distração pode ocorrer durante o dia. As atividades domésticas, os filhos, o comprometimento com as refeições, os motivos, né, dos trabalhos, né? Então, manter uma rotina organizada é importante, né? Sabemos que os professores estão trabalhando em home office, né, em algumas instituições, mas é preciso adotar uma rotina diferenciada, né? Mantendo definidos os momentos voltados também para o lazer, mesmo dentro de casa. Por quê? Isso proporciona exatamente bem-estar, né? A gente consegue dinamizar as nossas rotinas, a gente consegue, de alguma forma, desfocar daquilo que nos tensiona, daquilo que provoca, dos eventos que provocam os pensamentos negativos, né? Tanto que é pandemia, bem como também a carga de trabalho, que são obrigações e que devem ser cumpridas, tá? Outro ponto é compartilhar as dificuldades e aprendizados com os colegas de trabalho. Às vezes, por estarmos em um distanciamento social, né, a gente se distancia como um todo, né? Vive ilhado, não procura ideias novas, não procura desenvolver outras habilidades, né, com compartilhamento entre colegas. Então, é importante também, dentro dessa realidade educacional estabelecida pela quarentena, muitos professores sentem-se perdidos e com dificuldade, né, para gravar uma videoaula, ministrar uma aula online. Então, é importante dividir as experiências com os colegas, para que você possa ser ajudado também e ajudar o outro, né? É momento de aprender e dividir conhecimento. Então, é importante esse compartilhamento, né? Tanto receber, compartilhar até as dificuldades faz bem, porque às vezes o sentimento de potência a gente guarda como se só fosse meu, né? Só eu que não sei mexer, só eu que não consigo gravar um vídeo, desenvolver uma aula online, ministrar uma aula online. Esse problema não, às vezes o outro está passando pelo mesmo problema, e saber que o outro está passando pelo mesmo problema, muitas das vezes, suaviza o meu, porque a gente compartilha, né? A gente começa a se ajudar e encontrar estratégia de como vencer esse problema, né? Então, a gente não pode também ficar preso na ideia de que eu estou sozinho, e agora? Não, eu preciso dividir, compartilhar com a equipe diretiva, com os meus colegas de professores, né, aqueles que eu tenho, claro, mais afinidades, e a gente vai trocando experiências e, com certeza, construindo, né, estratégia de como também vencer. Estabelecer um tempo de descanso. É muito importante a gente perceber que dentro dessa realidade, né, de aulas que a gente tem vivido aí, né, muitos professores reclamam que após o início das aulas não presenciais, né, que a gente ainda não iniciou, mas enfim, mesmo com esse cenário que nós estamos vivendo agora, atualmente, sentem que não possuem mais tempo de descanso. Por quê? Porque é como se a gente tomou a realidade de que as aulas remotas dão muito mais trabalho do que as aulas presenciais. Mas talvez não seja isso. Talvez foi porque potencializamos o problema, potencializamos a dificuldade, potencializamos o pensamento. Isso ficou difícil de lidar, né? E aí a gente começa, de alguma forma, a fragilizar-se diante dos eventos, né? De que maneira? Desenvolvendo pensamentos negativos, comportamentos negativos, né? E por aí vai. Então, é fundamental que os professores, claro, cumpram os seus compromissos, mas é importante também se desconectar no momento certo. A pressão e a sobrecarga de trabalho podem ser responsáveis por crises de ansiedade, estresse e, ao mesmo tempo, e até mesmo depressão. Sendo assim, obedeça a sua rotina e separe um momento para você. Então, é necessário a gente ter a rotina. Lembra lá da primeira dica? Se eu trago uma rotina organizada, consequentemente, eu me permito um tempo de descanso. Rafael, mas tem uma realidade que professores trabalham 2 horários. Tem professores que têm 2 vínculos. E agora?
mesmo assim é necessário um compromisso consigo mesmo, de mesmo cumprindo com os compromissos, com as tarefas diárias, é necessário também manter-se na obrigação de ter seu tempo de descansar, de desconectar, de viver, de estar com a família, né, de jogar a conversa fora, de brincar com os filhos, de brincar com o cônjuge, tendo ou não, enfim, criar estratégias, né, para que, de alguma forma, a gente suavize a vida, né, diminua os problemas. Mantenha-se conectado com as pessoas que ama. É interessante, eu sempre tenho dito nas palestras que eu tenho vivido, né, com os professores e em todas as áreas, de que no momento do distanciamento social, né, muitas pessoas têm levado o distanciamento social até mesmo como um distanciamento afetivo, né? E não é. É importante manter o contato com quem a gente ama, usar a tecnologia a nosso favor, né? Os amigos distantes, os parentes distantes, os colegas distantes. Matar a saudade é importante, provoca bem-estar, né? Estar conectado com o outro para compartilhar, desabafar, dividir angústias, dividir alegria, né? Dividir até tarefas. Me ajude aqui, como é que eu posso fazer? Encontrar estratégias. Então, é fundamental manter-se bem nesse momento caótico. E manter-se bem também, dentro das estratégias aqui colocadas, é estar conectado com as pessoas que nos fazem bem, as pessoas que nos direcionam para estratégias positivas, né? As pessoas que de alguma forma também nos ajudam com motivação, nos motiva diante das dificuldades, né? Diante daquilo que eu já acho que não vai dar conta, né? Então isso é muito importante, a gente estar conectado com as pessoas que amam. E aí eu trago um exemplo aqui de uma professora que conversou comigo de outro município, e ela disse assim, Rafael, com isso aí eu não tenho problema, eu mantenho conectado com os meus colegas, porque se eu tenho um celular, faz chamada de vídeo, eu vou usar, é uma ferramenta que eu tenho disponível para mim, então eu uso. Eu olhei para ela e disse, muito bem, então é isso, é manter-se conectado de quem está, de certo modo, distante por um tempo, mas para que a gente possa aproximar, né, ligando, matando a saudade, se vendo, né, jogando conversa fora. Então, é uma ferramenta, é uma dica também importante. Praticar atividade física, né? Isso aí nas palestras que nós tivemos, foi tanto que nós tivemos um momento com o Adalberto, exatamente porque é uma ferramenta importante, né? Dentro dessa perspectiva fisiológica, a prática de atividade física, ela fará muito bem exatamente pela liberação de hormônios, né, que a atividade provoca. Então, a atividade física está relacionada a uma melhora do bem-estar emocional, sendo responsáveis por reduzir o estresse, bem como os níveis de ansiedade, os quadros leves de depressão. Mesmo estando em casa, é possível exercitar-se. Peça ajuda. Muitos canais de redes sociais estão disponibilizando aulas simples para manter-se ativo nesse período de distanciamento. Eu tenho visto muitas pessoas praticando atividades físicas através de videoaula, né? Através de acompanhamento com o personal. Então, isso é muito importante, a gente ter isso como foco, como meta, como estratégia, exatamente onde tudo provoca em mim e em você, exatamente, essa saúde mental, esse não adoecimento, né? Então, isso é muito importante, a gente também dar foco. É interessante que os meus pacientes, quando chegam em clínica, na minha anamnese, eu já pergunto, prática de atividade física, e quando diz assim, não, eu digo, vamos pensar, né? Por quê? Porque realmente é uma ferramenta importante para esse processo. Realmente, essa ferramenta provoca, né, essa saúde mental. Então, que estejamos atentos a essa realidade, que estejamos atentos às práticas de atividades físicas e às estratégias de como você vai trabalhar isso no seu dia a dia. Outro ponto que é importante, que agora eu vou puxar a sardinha para o meu peixe, é procurar ajuda especializada. Nesse momento de distanciamento, muitos psicólogos estão realizando sessões online, garantindo desta forma a ajuda que eu e que você precisa para permanecer em nossas casas, né, também, e também ajudando a gente a lidar com as emoções. Caso sinta
que o peso das atividades do dia a dia e dos acontecimentos atuais está tornando-se muito difícil de ser carregado. Não hesite em procurar ajuda. Não se sinta só, se permita uma ajuda profissional. Tem professores que uma das maiores dificuldades que eu tenho encontrado nessa perspectiva é exatamente na ideia do professor se permitir, né? O professor se permitir essa ajuda, né? Se deixar ser ajudado, na verdade. Então, assim, a ajuda especializada, ela é sim, né? Tanto a ajuda psicológica, a ajuda psiquiátrica, né? Em muitos casos neurológico. Então, assim, é necessário buscar também ajuda, tá? Para a gente, de alguma forma, sanar os problemas, né? Ou talvez até melhorar os problemas que a gente tem vivido ao longo desses dias. Tanto de pandemia, bem como anteriormente à pandemia. Até porque nos momentos que nós tivemos agora de palestra, eu levei um dado, né, de algumas pesquisas que tem tido nos últimos dias, que os pesquisadores têm visto o Brasil como o país mais ansioso do mundo antes da pandemia, né? Imagine pós-pandemia. Então, é um ponto que eu acho muito alarmante para nós, é um ponto que a gente começa a perceber, ter um olhar de cuidado para comigo, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional, né? De que maneira eu estou me ajudando, de que maneira eu estou me oportunizando até talvez mesmo ser ajudado, né, para que isso, de alguma forma, a gente vá conseguindo equilibrar essas realidades. E aí eu trago a ideia de que, quando nós nos permitimos ser ajudados, ou talvez mesmo nós nos ajudamos, consequentemente, muitas coisas, elas começam a se arrumar, começam, né, de alguma forma, a ganhar o seu equilíbrio. Então, dentre alguns hábitos positivos relacionados à saúde mental, estão cultivar bons pensamentos, buscar viver o momento presente, fazer meditação ou relaxamento, ouvir uma boa música, passar bons momentos com os amigos e família. Então, veja que são estratégias de como a gente vai lidar, né, com essa saúde mental, de como a gente vai manter a nossa saúde mental em equilíbrio, né? Abrindo parênteses, um ponto também importante é que muitas das vezes a gente vai nutrindo, né, os pensamentos negativos, até mesmo sem perceber, né? A ideia de que, às vezes, antes de começar as aulas remotas, eu já acho que não vai dar certo, eu já acho que é difícil, eu já me oponho a não fazer, não quero, não vou fazer, eu acho isso tão chato, eu acho isso pesaroso. Então, tudo isso, né, às vezes, o nutrir o pensamento negativo também provoca esse adoecimento mental. O tentar é importante, né? Eu sempre gosto de dizer para os meus pacientes, a psicologia trabalha muito com evidência. Então, o paciente não pode ser provocado por um pensamento negativo antes mesmo do ato, né? Ele tem que começar a pensar, não, eu vou fazer, eu vou tentar. Se não der certo, aí tudo bem. Mas tentar é uma ferramenta importante. Então, cultivar os pensamentos positivos, os bons pensamentos diante das realidades, é sim uma ferramenta muito importante, né? Principalmente nesse tempo de pandemia, que muitas coisas, a mídia tem investido pesado, né? Os dias, os problemas, as situações, tudo mais difícil, há situações que estão em nossa volta. Então, começar a buscar estratégias, até mesmo o pensamento, de como a gente lidar, de que maneira eu vou lidar, ativar o modo resiliência, né? Dar a volta por cima, mesmo com o problema ali. Buscar viver o momento presente. Se eu estou em casa, em isolamento social, com a minha família, eu preciso aproveitar. Até porque quando a gente estava na nossa rotina normal, ou quando a gente voltar também na nossa rotina normal, esse tempo vai ficar reduzido. Por quê? Porque a gente vai cada um para os seus afazeres. Então, buscar viver esse momento é importante para não focar nas realidades, né, nos problemas. Fazer meditação ou relaxamento. E aí eu começo a trazer aquele relaxamento que nós trabalhamos nas palestras. Use o relaxamento, use a técnica de respiração diafragmática. Consequentemente, né, irá ajudar. Alguns professores já estão me dando feedback
que tem feito a respiração diafragmática e tem ajudado muito, né, a exatamente se lidar com os pensamentos, né, com essa aceleração de pensamentos que estão vivendo. Ouvir uma boa música, né, Lucas? É um hábito muito importante. Ouvir uma boa música, dançar se preciso for, né? Relembrar com a família, né? Boas músicas. Passar bons momentos com os amigos. Como nesse tempo a gente não pode reconectar-se com os amigos, ligar para eles, fazer videochamada, né? Tanto para os amigos, bem como para a família. Por isso, com isso, você pode aprender muito com as situações as quais você vive, ampliar seu autoconhecimento e assim desenvolver maior habilidade para cuidar da sua saúde mental. E o ajudará muito para melhorar sua qualidade de vida e as relações que você tem com as pessoas com quem convive. Pois é, desenvolver essas habilidades de cuidar da saúde mental hoje é primordial. Precisamos ter saúde mental como meta, como foco, como prioridade, para bem assim estarmos com as emoções equilibradas, com o bem-estar, né, vivendo com qualidade, né, desenvolvendo essas habilidades no dia a dia, né, mesmo com as dificuldades existentes. Eu preciso, de alguma forma, desenvolver essas habilidades para bem lidar com esses pensamentos, bem lidar com esses comportamentos, bem lidar com essas emoções. Então, saúde mental hoje, como eu tenho dito sempre, é ostentar, né? Eu preciso ostentar com minha saúde mental. Eu preciso, de alguma forma, fazer a minha parte, né? Por isso que esse momento que nós tivemos aqui de conversa foi sempre dentro do questionamento. O que você tem feito? De que maneira você tem feito? Como você tem cuidado? Né? Como você tem lidado com a sua saúde mental? Porque quando nós estamos com a saúde mental cuidada, equilibrada, consequentemente, nós conseguiremos lidar com tudo que está, né, em nossa volta e também aquilo que está por vir, tá? Então, é isso que eu desejo para vocês. Peço desculpa por qualquer coisa, mas eu quero deixar para vocês: se cuidem, se amem, porque cuidar da saúde mental é uma ferramenta importantíssima nos dias de hoje, né? Então, como profissional também da psicologia, da área de saúde mental, né, se cuidem, se amem, se permitam, né, se cuidar, organizem a rotina de vocês, né, busquem desenvolver as potencialidades, as habilidades, busquem reconfigurar o cotidiano de vocês, dinamizar a rotina de vocês, para que isso, de alguma forma, ganhe leveza, né, e muitas das vezes até sentido, né, de viver, né, de estar vivo, para bem assim a gente lidar com o dia a dia em nossas vidas. Então, qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Eu fico no Centro de Fisioterapia no município, né, como vocês sabem, o NASF, a gente não trabalha com atendimento ambulatorial, a gente pode trabalhar com orientações, grupos, né, orientacionais, mas de alguma forma em que eu puder ajudar, eu estarei sempre à disposição de todos. O meu muito obrigado a todos vocês, a secretaria, a Lucas, né, a todos que fazem parte desse momento, né, e aproveitem bem essa semana pedagógica, né, que também, né, é importante para dar início a esse ano letivo. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael, como sempre, bem pontual e bem sucinto. Interrompe o compartilhamento de tela, por favor. Pronto. Rafael, mais uma vez, muito obrigado por sua participação no diálogo com os professores. Hoje ficou claro e, sim, a gente bate na mesma tecla, é preciso, sim, cuidar de saúde mental. Se eu não estou bem equilibrado, eu não vou conseguir ter um bom desempenho, não vou ter um bom êxito nas minhas atividades, e por isso que a gente volta a falar de saúde mental. Então, peço encarecidamente aos professores que levem em consideração este tema
Se vocês sentirem dificuldades em elaborar as atividades por conta de um problema, o Rafael está à disposição. Nós vamos ter outras ações para tratar desse tema sobre saúde mental, porque está mais comprovado do que nunca que é muito importante cuidar quando se tem um problema e se prevenir para que não tenha o problema. Então, Rafael, mais uma vez, muito obrigado. E aqui nós encerramos o nosso primeiro dia da nossa primeira semana pedagógica virtual. Rafael vai falar alguma coisa? Não, eu que agradeço, né, mais uma vez a oportunidade, novamente, né, de estar com vocês. Eu fico muito feliz em estar contribuindo de alguma forma, né, levando a essa reflexão de saúde mental, porque realmente eu vejo como uma ferramenta muito importante para estar bem, né. Não tem, é como eu gosto muito de uma frase assim: não tem como estar relaxado e tenso ao mesmo tempo. Ou você está tenso ou você está relaxado. Então, é muito melhor escolher estar relaxado, né? Mesmo com os problemas ali, eu preciso ativar o modo resiliência, para sempre estar conduzindo o dia a dia, né, com as coisas que estão sendo impostas, né, as dificuldades, o novo, né, porque tem muita coisa nova que está vindo aí. Por exemplo, a semana pedagógica é novo. Então, assim, estar bem é a gente talvez até olhar para as coisas de modo equilibrado, né? Então, eu desejo a todos um ano de muito sucesso, né? E qualquer coisa, estou à disposição. Perfeito. A gente sempre tem aquele friozinho na barriga quando está diante do novo, mas a gente testa, como eu falei inicialmente. Então, professores, aqui nós encerramos nosso primeiro dia. Amanhã nós temos mais uma programação. Vejam o tutorial do que nós temos amanhã. Lembrem de confirmar a presença. Hoje, como eu falei, nós temos 2 tarefas, certo? A primeira é confirmar a presença no primeiro link que está embaixo. Confirme aqui a sua participação. E a segunda, assim que vocês confirmarem a participação, voltam e respondem ao questionário solicitado pelo professor Kleber da UFES. Então, lembrem de responder o questionário. Se vocês não tiverem condições de responder o questionário hoje, o questionário vai ficar aberto até o final da semana, até o último dia da nossa semana pedagógica. O questionário, por questões éticas, é anônimo. É uma pesquisa que vocês vão ficar muito à vontade para responder e sejam muito sinceros. Professor é uma classe, nós somos uma classe crítica, muito crítica, então sejam muito sinceros nas respostas, porque é a partir dela que nós vamos tomar os direcionamentos e alguns encaminhamentos para uma pequena mudança na educação de Riachão do Dantas. Então, Rafael, muito obrigado, Simone, muito obrigado, Sérgio, muito obrigado, professor Kleber, muito obrigado, e aqui nós encerramos e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.